depoimento do Thiago Leifert e sua esposa, também jornalista. Ele deixou muita gente entristecida, entendendo por que ele saiu da TV, e eles fizeram esse depoimento justamente para alertar os pais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem 29 mil crianças cegas. Este número pode crescer por falta de prevenção. A Pesquisa Nacional de Saúde mostra que só 51% das crianças brasileiras com menos de 2 anos passaram pelo teste do olhinho ou exame do reflexo vermelho antes de completar o primeiro mês de vida. E aí, você pode ser surpreendido, como foi o casal. Oi, pessoal. A gente está aqui hoje para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. No comecinho de outubro do ano passado, a gente descobriu que a nossa filha Lua está com câncer. Ela está com um tipo de câncer nos olhos muito raro, que se chama retinoblastoma. Ela está com um tumor em cada olho. É muito difícil descobrir esse câncer e é por isso que a gente está gravando esse vídeo para vocês. A gente teve muita sorte de descobrir porque a Lua sempre, aparentemente, enxergou tudo, enxergava um fiozinho de cabelo, uma sujeirinha no chão, e a gente nunca imaginou que algo tivesse impedindo a visão dela. Só que aí o Thiago começou a perceber um movimento estranho no olhinho da Lua. Era como se o olho... Como é que fazia, tipo? É um movimento irregular. Um movimento irregular. Ela olhava meio de lado também, às vezes. E ele me dizia, Dai, tem alguma coisa de errada no olhinho da Lua. Eu dizia, para de ser chato, não tem nada, tá ótimo. E ele insistia, Dai, tem uma luz branca estranha no olhinho da Lua. E até que um dia eu percebi um reflexo branco como se fosse um olho de gato. E aí que a gente levou ela ao oftalmologista e recebemos esse diagnóstico. Então, o recado mais importante que a gente tem para você hoje, que tem um bebê, uma criança pequena perto de você. Se você reparar que tem um movimento irregular no olho dela, no globo ocular, assim. O olhinho às vezes mexe de forma irregular. Se você reparar que ela está te olhando meio de lado, às vezes, a criança, assim. Se você reparar que quando você tira uma foto com flash, em vez de voltar ao reflexo vermelho, que é aquele normal que volta um reflexo branco. Tipo olho de gato. Vai imediatamente procurar um oftalmologista. Na mesma hora. Estrabismo. Ah, todo bebê tem. Beleza, mas mesmo assim, tá com estrabismo? Vai procurar um oftalmo, vai conversar. Eu não estou falando pediatra, não. Vai procurar um oftalmo, um especialista em olho. E mesmo se você nunca viu nada disso no seu bebê, vá no oftalmo no primeiro ano de vida, por favor. Mesmo se a Lua não tivesse o retinoblastoma, a gente deveria ter levado a Lua no oftalmo no primeiro ano de vida. A gente fez porque a gente achou que tinha algo de diferente, mas deveria ter levado. Então você que está nos assistindo, por favor, viu alguma coisa diferente no olhinho do seu bebê? Vai atrás. Nossa intenção é que você descubra antes do que a gente descobriu. Como a Dai estava falando, a gente descobriu no grau E, que é o máximo. Não tem sido fácil. A gente teve sorte no que a gente tinha tido sorte. A Lua está enxergando bem do olho esquerdo. O olho direito ainda está precisando de mais trabalho, mais cuidados, que é o que nos preocupa agora nesse momento. A gente não sabe se a gente está no começo, no meio, no fim do tratamento. Isso ainda é uma luta dia a dia que a gente vai levando. Mas nós estamos bem e a gente quer que você que está nos assistindo fique melhor do que a gente. Que você chegue antes no diagnóstico. Você vai procurar ajuda antes. Pega ele pequenininho, vai pra cima e mata ele ainda pequenininho, para que você não tenha que ficar muitos meses na batalha como a gente está tendo que ficar. O mais importante em qualquer tipo de câncer, vocês sabem disso, é o diagnóstico precoce. No caso do retinoblastoma, quanto antes você conseguir descobrir, porque o olhinho é apertadinho. Então o tumor vai crescendo e vai empurrando, vai descolando toda a retina e a criança pode ficar cega, pode ter que remover o olhinho inteiro, às vezes os 2 olhos. Então é muito importante descobrir o quanto antes. Então a nossa ideia, a nossa intenção com esse vídeo é diagnóstico precoce para todos os tipos de câncer infantil, câncer adulto também, a gente já sabe disso. Mas como essa é uma doença muito rara, tem cerca de 200 casos no Brasil por ano, é raríssimo. A gente 200 casos, a gente nunca tinha ouvido falar. E talvez se um dia, como o Ti falou, a gente tivesse ouvido alguém contar, olha, existe isso, ia ficar a gente ia ficar muito feliz e a gente talvez teria ido ao médico antes. E, enfim, a nossa ideia é que
você possa fazer um diagnóstico antes do que você possa salvar a vida do seu filho ou das crianças da sua família, das crianças que você cuida. Preste atenção nos olhinhos das suas crianças. E para você que acompanha a gente, que vai ficar preocupado ou preocupada, a gente tá, lógico, é muito difícil. Acho que isso explica também nosso sumiço acima do normal das redes sociais. A Dayana é mais ativa do que eu desapareço com frequência, mas desapareci bem mais, porque a gente ficou muito abalado no começo. Foi isso que me tirou do The Voice Brasil, até foi isso que a gente não tinha comentado com vocês. Agora a gente está começando a se organizar, a tentar trabalhar, a tentar viver de novo, mas não se preocupem, a gente está bem. E eu vou trazer a Lu aqui para vocês darem uma olhada nela, que ela tá ótima, ela é a melhor da família, ela só quer lamber maçaneta. Eu vou pegar ela. Cadê minha nenê? Aqui, ó. Ó, acabou de acordar da soneca! Dá oi pro pessoal. Ela tá se vendo na tela. Olha, meu amor. É o bebê! Eu vou pegar o Zé! É meu! Cadê o beijo pro pessoal? Ai, que coisa linda! Você quer descer, meu amor? Você quer descer? Você não quer ficar aqui mais? Quer ir embora? Aqui com a gente? Tchau. Então, beleza. Não, tchau. Vou embora. Vá. Tchau. Então, como vocês podem perceber, ela tá com o cabelinho ainda intacto, porque a forma de fazer quimioterapia no retinoblastoma, algumas crianças conseguem e ela conseguiu, é através de um cateterismo, é intraarterial. Então, eles colocam o remédio só ali no olho, bem especificamente no olho. Ele acaba indo um pouco para a circulação, mas não o suficiente para ela ter efeitos colaterais graves. E ela tá aí ainda super alegre, cheia de energia. Se dependesse dela, a gente jamais descobriria. E é por isso que a gente está mandando esse vídeo para vocês também. Porque se depender da criança, vai ser muito difícil. Eles se adaptam, eles são plásticos, o cérebro deles se adapta na hora. Se o meio da retina está ocupado por um tumor, ele vai começar a enxergar pelo lado e você não vai perceber se você não levar no oftalmo. Então, mais uma vez, leve o seu bebezinho ao oftalmologista, procure orientação médica. Se você não tiver a oportunidade de ir no oftalmo, pede para o pediatra olhar, avisa que você viu alguma coisa de diferente, que ela vai encaminhar para um oftalmo. Isso pode salvar a vida do seu filho. Desejem sorte pra gente, vamos em frente, daqui a pouco tem mais, a Lua segue na batalha aqui e obrigado. Muita sorte para vocês, muita felicidade para vocês e para a Lua, que é linda, né, doutor? Agora, Dayana, eu queria falar uma coisa. Existe o teste do olhinho. Por que é pouco divulgado? Porque antes mesmo de observar qualquer coisa, toda mãe tem que levar a criança com 1 mês de idade, o mais rápido possível, a partir desse 1 mês, ao oftalmologista e fazer o teste de olhinho. Eu estou recebendo no programa o Dr. Leôncio Queiroz, que é oftalmologista de um dos principais, ou o principal instituto de oftalmologia do Brasil, que é o Penedo Brunieri, em Campinas. Por que não é tão divulgado, doutor? Bom dia, o teste do olhinho. Olha, Claudete, existem muitas cidades e estados que têm até lei que legislam sobre o teste de olhinho. Assim como tem o da orelhinha, do pezinho. Que causam a obrigatoriedade. Mas não é muito fácil. Eu recebo no consultório, às vezes, mas não é com frequência, pediatras que ficaram em dúvida no teste do olhinho e me mandam. Porque daí nós conseguimos dilatar, colocar e fazê-lo melhor. Veja bem, hoje que todo mundo, toda família, acho que tem um celular. Sim. Né? Nunca fotografou-se tanto. Né? E, às vezes, uma foto revela. Como ela falou, né? Como ela falou. O teste, porque aquela pupila... Então vamos explicar direitinho isso com o oftalmologista. Tira a foto, mesmo que seja no celular. Tira a foto, eu observo? Bem de frente, né? Aqui, ó, porque a gente tem uma foto. Aqui nós temos uma foto. O olho direito, esquerdo de vocês no monitor, ele tá vermelho, que certo. Ninguém gosta disso. De olho vermelho. De olho vermelho. Claro, sempre sai vermelho. Porque prova que a luz entrou e saiu. Tá. O olho esquerdo, à direita de vocês... Tá branco. Tá branco. Isso chama-se leucocoria, olhar de gato. Ou seja, teve uma barreira que impediu a luz. Esse tumor, ele cresce dentro do olho. Já nasce com a criança, cresce dentro do ventre? Muitos nascem com a criança, mas geralmente a gente descobre esses tumores até 18 meses de vida. Tá. A Lua, no caso, acho que tem 1 ano e 3 meses. Então, os pais têm que estar muito atentos. Deveria o pediatra fazê-lo nos primeiros 3 anos de vida, a cada 3 meses, quando faz a visita, também repetir o teste do olhinho. Mas, infelizmente... Como é feito esse teste do olhinho?
com oftalmoscópio, com uma lanterninha. E aí que ele observa o que nós observamos Ele observa na foto. exatamente aquele reflexo do olho direito. Então a foto ajuda. Pare tudo que você está fazendo, tire essa foto e você pode salvar a visão do seu filho. E a vida, E a né? vida. Porque é perigoso também levar a corre criança. risco. Dependendo o que é a doença, assim? Por que a criança nasce com a doença ou pode adquirir a doença? O que determina? Claudete, é um tumor que cresce dentro do olho. Ele é altamente maligno. Mas sabe-se por quê? De etiologia genética no cromossomo do alelo 13. Independente da saúde genética dos pais. Sem dúvida. Nós sabemos que os casos bilaterais podem ter uma influência familiar muito grande. A cada 4 casos bilaterais quando são os 2 olhos, nós temos de famílias que têm esses casos, né, por causa da genética. E de outra forma, às vezes quando é unilateral, aparece num olho só. Eles falaram que o olhinho esquerdo tá bom, o direito não, né? Você me contou no intervalo um caso que eu queria que você repetisse, que você ficou muito abalado nesses anos todos de carreira. Contasse pra nós. Porque quando você faz o diagnóstico, você suspeita de uma leucocoria, por exemplo, nesse olho à direita de vocês e à esquerda do paciente, eu preciso investigar os 2 olhos, porque às vezes eu tenho um olho, um tumor grande, que é o que deu a leucocoria, e o outro tem um brotinho que nós chamamos lá. Ele cresce como se fosse uma couve-flor dentro do olho. E ele sai do olho ou não? Ele sai, mas sai lá para trás, pro nervo óptico, pro cérebro, as meninges. Mas pode ir pro cérebro. Opa, ele é metastático. Então, nós temos que fazer o estadiamento desse tumor, saber qual é a classe do tumor, o tamanho do tumor, para saber qual é a químio, se vai fazer braquiterapia, radioterapia, o que vamos fazer, né? Mas o caso que eu tive me tocou muito a vida. Eu tinha um ano e meio de casamento, meu filho tinha em torno de 6 meses e eu recebo no consultório um garotinho como a lua, loirinho, com olho azul maravilhoso, e que a mãe também percebeu que algo tinha naquele olho. E eu tratei desse menino, ou seja, da mesma idade, a data de nascimento dele era a mesma coisa do meu filho, e isso toca o coração da gente. Porque, e ele sarou? Esse paciente, na época, 36 anos atrás, a quimioterapia ainda não existia a intra-arterial que a Lua está fazendo, os quimioterápicos não tinham o avanço que hoje tem. Um olho nós perdemos, mas o outro foi salvo. Hoje ele tem 36 anos, é um profissional respeitado e com sucesso. Doutor, qual a sua orientação final, então, para os pais que estão assistindo? E o casal, né, a Dayana e o Thiago, se eles tiverem outro filho, esse problema pode se repetir? Eu acho que a Dayana e o Thiago já devem ter feito algum mapeamento genético para saber isso, como é que está. A própria Lua Mas é um problema que se o casal teve, né? Falando no geral para as pessoas que estão vendo, ele pode ter um filho sem problema e pode ter outro filho com problema. Pode ter. Eu já vi casos, como a minha família de oftalmologistas, que desde o meu avô operou a avó, meu pai, a mãe e eu a neta. Nossa. Ou seja, as 3 gerações tiveram. Com esse tipo de câncer. E não tem dizer que é mais em homem ou mulher, não existe prevalência. Tá. O teste do olhinho é fundamental, que todos façam. A mãe deve olhar no livrinho que ela recebe da maternidade, foi feito o teste do olhinho, está negativo, cobrar do pediatra e, se for o caso, levar para nós oftalmologistas referendarmos. E todo mundo fotografa a criança. É verdade. Então ficar atento no ângulo, é sempre um ângulo bem perpendicular, 90 graus, aquele reflexo do olho de gato do olho da pupila vermelha, que é indesejado, nesse caso, é o bom. Olha, doutor, por isso mesmo que os dois vieram a público contar o que estava acontecendo, e parabéns aos dois, porque isso salva vidas, né? Parabéns. Um casal que está passando por esse sofrimento, né? Desgaste. Eles tiveram um ato humanista muito grande, porque doença de criança corta o nosso coração. Nem fale.
e tem que ser compartilhada como alerta, e foi o que eles fizeram. Exatamente. Um beijo, doutor. Vamos colocar aí no ar, já está o Instagram do doutor Leôncio Queiroz Neto, de uma família de oftalmologistas e lá do Instituto Penido Burnier, em Campinas. E leve o seu filho. A gente tem que ir no médico quando a gente tá bem, porque quando a gente já tá todo, né, ferrado, às vezes já não adianta mais nada. Então leve seus filhos no médico. Obrigada, doutor. Beijão, viu? Muito obrigada. Obrigado, Cláudia. Vamos lá.